galera, estamos no ar e hoje com ele que é cantor e compositor, com vocês, MC Guimê! Valeu, pode ser mais, valeu, Laura, tamo junto, pra cima. Muito bom que você veio, eu tô muito feliz. Obrigado, eu que agradeço aí, tô feliz também demais. Mas essa história não começou nada fácil, né? Sim. Você trabalhou desde muito novo, aos 16, 15 anos ali, numa quitanda pra ajudar seus pais, é isso? Exatamente. Seu pai, na verdade. Isso, exatamente. Mais uma vez, um prazer estar aqui, muito Prazer obrigado. todo nosso. Então, essa história, ela começa ali com a média de 11, 12 anos, porque com 11 anos eu me lembro de eu chegar em casa e falar pros meus pais que eu queria trabalhar. Aí ele falava assim, não, filho, você é muito novo, você tem que estudar e tal. E por quê? Porque eu queria, às vezes, comprar alguma coisa ali que todo moleque naquela fase quer. Às vezes é um boné, um tênis que você vê algum amigo da escola ter. E eu lembro que ele não me deixou. Com 12 anos, eu primeiro passo por uma semana uma experiência em um bazar de papelaria. Só que assim, contando aqui, que até uma galera já sabe, eu não aguentei mais que uma semana, porque era um trabalho... Ele não era pesado no braçal, mas ele era exaustivo porque dobrava uniforme, cuidava de uniforme. E aí eu não tinha manha pra isso, aí eu ficava o dia todo aqueles uniformes, tipo assim, tendo que dobrar, tendo que arrumar. E quando chegava assim o final do dia, até eu meio que metia um gato ali, às vezes dava uma cochilada no meio do trampo. Aí eu só lembro do patrão, da patroa chamar assim, Guilherme, eu tô aqui e tal. Então... Tô trabalhando. Com olho vermelho, assim. E aí, com o passar dessa semana, eu acabei saindo de lá, só que aquilo meio que abriu minha visão no sentido de que eu poderia trabalhar. E passou um tempo, eu comecei a trabalhar nessa quitanda. Primeiro, falei para meus pais, tinha um amigo também da nossa quebrada ali que trabalhava nessa quitanda. E ele, inclusive, era o superior a mim nessa quitanda na época. Até pela idade, ele era um pouquinho mais velho que eu. E eu comecei meio que de assistente dele, ajudante dele. Aí depois eu comecei a ser o funcionário principal da quitanda. Mas com 12 anos de idade, já na correria. Caramba! E os 15 e os 16 você também trabalhou lá? Com 15 anos, na verdade, eu começo a trabalhar num programa que tem em Osasco, que chama Juco, que é Juventude, eu não lembro certinho aqui o nome na sigla, mas é Juventude... Isso aí, Cívica de Osasco. Muito obrigado. Arrasou. Então, tem toda uma regra, assim, de trabalhar lá, que você tem um uniforme diferente, tem horário, tem algumas ações que rolam ali. E aí, com 15 anos, eu trabalhei lá. Fiquei mais ou menos, acho que um ano, só que aí o funk começou a entrar forte na minha vida. Eu acabei deixando o trabalho pra focar na música. Você começou a compor, então foi nessa idade, né? Isso. Tem dois momentos. Com 12 anos, eu junto com 2 amigos da escola, a gente fez um grupo de rap, só que não durou muito também. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que meus pais, eles achavam que isso era muito distante da minha vida. Então, eles sempre colocavam aquele lado consciente, de tipo assim, filho, estuda, faz aquilo, um trabalho mais convencional. E eu falava, não, pai, dá pra ser artista, dá pra ser músico e tal. E ele não botava muita fé. Aquilo eu acho que também minou um pouco, assim, o meu acreditar. E também porque a gente fez algumas apresentações na escola mesmo ali, porque começou tudo com um grupo de rima. E a gente não tinha muito, assim, entrosamento, conexão. E aí, quando foi ver, um não queria muito, aí deixamos de lado. E com 15 anos eu volto a acreditar na música, só que eu já volto acreditando ser no MC de funk e solo, assim, né? Tipo, pô, eu quero aprender a ser um MC. Aí comecei a buscar informações de tipo, como ser um MC, como compor, tal. Por achar que eu já tinha ali uma conexão com a música desde criança, por gostar muito, por me identificar com as letras. E ali com 15, 16 anos eu comecei a levar mais a sério. Com 16 pro 17 foi onde o trabalho se tornou profissional. Mesmo que, de certa forma, muito pequeno ainda, mas já era profissional. Tipo, eu marcava ensaio eu mesmo, eu cumpria os horários, eu chamava o pessoal pra vir junto. Era tudo você só. Você não tinha uma equipe, nada. Exato. Eu vi até esses dias uma nota que saiu de mim que, tipo assim, um MC que fingia ser o próprio empresário. E essa é a minha verdade. Porque com 15, 16 anos ali, eu entendi que pra você ser um artista inserido na cena, você tinha que ter um empresário, alguém que respondesse por você. E aí eu chegava nos meus pais, meu pai achava que era uma loucura, então eles não seriam meu empresário. Eles não iam apoiar, né? Não ia muito apoiar aquilo. E aí eu lembro que eu comecei a usar os 2 nomes, MC Guimê e o nome Guilherme. Isso com 16, 17 anos. Então Já teve essa sacada Já tive essa sacada. Na época era o Orkut, e aí eu colocava assim, por exemplo, contrate MC Guimê. Aí o ID do Nextel, que na época era Nextel, e aí eu colocava Guilherme, abre parênteses, Guilherme, fecha parênteses. Às vezes ligava, tipo, raros, né? Porque quase ninguém ligava, mas quando acontecia alguma coisa nesse sentido, eu... Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Eu sou responsável por MC Guimê, não sei o quê. Então eu meti o louco pra tentar vender meu show pra fazer acontecer. Caramba. E aí começou aí. Estourou com plaquê de 100.
Graças a Deus, assim... Contando... Os plaquês de 100, dentro de um Citroën. Muito bom. Muito bom. E aí, essa música, ela abriu novos horizontes, assim. Eu fiz uma música antes dela que teve um sucesso legal, que foi a Tá Patrão, mas ela, de certa forma... Tá Patrão. Muito bom. Exato. E aí, a plaquê de 100, ela veio consagrando, assim, a minha carreira. E aí, eu comecei a ter um cachê melhor. Comecei a fazer shows, assim, em todo o Brasil com força, assim, uma agenda corrida. Então, ela colocou, assim, bastante na cena. Imaginava tudo isso? Porque foi do nada, né? Esse hypezaço. Exato. Eu costumo dizer que eu não imaginava que seria o que foi, e que eu me tornaria, assim, a pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito grato a Deus, assim, porque eu vejo que a minha vida, ela é um sonho realizado dia após dia. E por mais de todas as dificuldades que todo ser humano tem ou já teve, em alguns momentos de dificuldade foi onde eu entendi que eu já vivi um sonho. E que, tipo assim, eu vivo hoje o que eu orei um dia pra ser. Então, de certa forma, isso que eu vivo hoje é algo que eu falo assim, cara, eu não imaginava conseguir viver da música, eu não imaginava que eu seria reconhecido, eu não imaginava que meu trabalho alcançaria, assim, tantos espaços, tantas pessoas. Eu não imaginava que eu ia conhecer tantas pessoas que, tipo, eu admiro muito, sou fã. Então, tudo isso é um resultado desse trabalho e dessa mão de Deus que me abençoou. Falando em ser fã, país do futebol tem o Neymar, né? Sim. Como que foi isso? Então, aí, ó, foi já é um ótimo exemplo de conhecer alguém que você é fã. O Neymar tem uma história bacana que eu costumo dizer que eu não acredito em coincidência. E nesse dia, eu sinto que Deus é soberano, colocou ali as peças certas nos lugares certos. Numa noite qualquer, assim, comum, eu já tava, graças a Deus, fazendo sucesso, que já era época de plaquê de 100. E aí eu tinha trocado de carro, tava molecão, né, vivendo e tal. E aí eu lembro que eu, com um amigo meu, falamos assim, pô, vamos comer um lanche esse horário aqui? Tipo, já era umas 2 da manhã, assim, mais ou menos. Ah, não, vamos. Pô, mas agora eu morava na Zona Leste, mas eu vivia muito em Osasco. E aí eu sabia que eu ia ter que sair de Osasco pra Zona Leste aquela noite. E antes de, tipo assim, ir direto pra Zona Leste, eu falei, não, então vamos fazer esse rolê. Só que onde a gente vai? Pô, vamos lá na Avenida Bandeirantes, na Zona Norte. Então, por isso que eu digo, assim, que foi meio estranho esse início da conversa, porque a gente tinha outras opções de comer ali na região. E a gente decidiu sair ali mesmo. Pô, trocando ideia, dirigindo o carro, ouvindo uma música e tal. Vamos lá. E nesse caminho, a gente foi conversando de sonho, de coisas que estavam acontecendo. E esse amigo, eu falava pra ele assim, cara, Deus tá sendo maravilhoso comigo, as coisas estão vingando, tô fazendo sucesso, minha música tá dando certo e tal. E, pô, já tenho planos, sonhos, metas. E aí, beleza, chegamos lá nessa lanchonete. Aí não vou muito, tipo assim, fazer a publi, mas era um Subway. E aí, a gente nesse posto de gasolina, onde tinha a conveniência e do lado da conveniência tinha a lanchonete. Só que esse posto estava em reforma, então a gente teve que estacionar o carro um pouco longe, assim, porque o normal seria estacionar na frente da lanchonete, descer, entrar na lanchonete, já entrar no carro e ir embora depois. Só que também, mais uma, entre aspas, coincidência, o posto estava em reforma. Então a gente deixou o carro num local um pouco mais distante, onde eram as vagas direcionadas ali, indicadas, e fomos lá na lanchonete. Chegou na lanchonete, a gente comeu, trocou ideia, comeu sobremesa, e ficou, tipo... Questão de 2 horas, assim. E, pô, e já era amigo de infância, então foi mais uma noite ali mesmo de trocar ideia. Não era uma pessoa que eu tava ali, a gente conhecendo. A gente já se conhecia muito, então era mais bater um papo mesmo. E aí, com aquilo, eu olhei pra ele e falei, irmão, já tá tarde, né? Vamos embora, porque amanhã é outro dia e tal. Demorou. Quando a gente saiu, a primeira coisa, eu lembro, assim, que foi um impacto. Eu olhei lá perto do meu carro e tinha um carro, tipo assim, bem legal do lado, bem nave, assim. E aí tinha outros carros. Eu falei, nossa, lotou o estacionamento, assim, do Neida. Do nada. Do Neida. Muito bom. Aí eu peguei e falei assim, mas vamos lá, né? E fomos andando em direção ao carro. Quando eu olhei assim pro lado, eu olhei de relance e virei assim e continuei. Aí eu falei pra ele, mano, tem um cara igualzinho o Neymar lá dentro. Você tá brincando. Falei pra ele. Aí ele pegou, foi engraçado demais. Ele falou, você é louco, mano? Deve ser o sósia do Neymar essa hora. Tipo, essa hora aqui. Aí eu falei, mano, era o Neymar, mano. Aí ele falou, é mesmo? Falei, eu acho que é, porque tinha umas pessoas em volta, tinha um segurança, alguém do lado. Falei, eu acho que era o Neymar. Aí ele falou assim, acho que não, mano, tá viajando, vamos embora. Aí eu pego e falo assim pra ele, então vamos fazer o seguinte, vamos acelerar o passo, porque se for o Neymar de fato, esses carros são deles, lá do nosso lado, deve ser do pessoal dele. Então eu comecei a acelerar o passo pra, tipo, chegar até o carro e ficar ali do lado bem fãzão. E aí, Neymar, né, se fosse mesmo. E aí, nesse meio tempo, assim, graças a Deus, foi até um motivo de resenha nossa depois, de conversar.
Veio o Neymar e uns 5 amigos ali, que depois se tornaram meus amigos também, que é o Vitinho, o Cris, o Gil, acho que o Gui também, tinha um monte de gente ali com ele. Na época, o segurança, o Big também, parceirão, um abraço pra toda essa rapaziada. Aí eles vieram assim, assoviaram. Aí, tipo, na hora já olhei, né? Porque eu já tava louco pra saber se tava vindo alguém ali. Aí eu já olhei na hora, assim. Quando eu olhei, o próprio Neymar falou assim: ô, tira uma foto com meus parceiros aqui. Eu falei, cê é louco? Eu que vou tirar foto com você, agora se prepara. Bom. E aí voltei, tiramos fotos. No outro dia, a mídia toda jogou na mídia isso como quem é o funkeiro emergente que o Neymar tieta. Tipo, começou aí essa carreira midiática, tá ligado? Caramba. E o Neymar postou com a legenda da minha música Plaquete 100, contando os Plaquete 100 dentro de um Citroën. Nós convida porque sabe que elas vêm. E aí começou essa relação, começamos a trocar muita ideia, aí tivemos outros momentos de vivência, tipo, eu ir no jogo dele, depois eu conheci a casa dele em Barcelona na época que ele tava no Barça, família também. E aí foi nesse período aí também que a gente fez esse videoclipe, que graças a Deus eu tive a honra de ter ele ali. Esses dias eu vi até umas páginas de funk postando que, tipo assim, realmente foi algo que até hoje é muito impactante pro mercado. Atual, né? Exato, muito bom. E ter a participação do Neymar abrilhantou tudo, assim, me fez acreditar que eu poderia chegar muito mais longe. Foi uma experiência incrível, assim, no dia do clipe também. No videoclipe ele passa um recado motivacional. Então tudo isso é muito importante, eu poder ter feito essa obra de arte com essas pessoas que eu sou fã, que é o Neymar e o Emicida. Teve participação do Emicida, né? Como que você chegou nessa conclusão? Tipo, preciso de alguém também? Sim, foi bem assim, exatamente, foi bem assim. Essa música País Futebol, a gente costuma te chamar de guia, a gente tinha uma guia dela no estúdio, mas eu não tinha ainda botado fé, alinhado com o pessoal que trabalha comigo. Você não acreditava muito nela? Porque naquele momento eu tava procurando uma coisa, tipo assim, um som que tivesse mais a identidade de Plaquete 100. Entendi. Que era tipo um som mais ostentação, vivência. E aí, quando eu faço País Futebol, a gente fez pensando na Copa, mas falou assim, depois a gente vê o que dá nela e tal. E aí eu lembro que a gente voltou pra estúdio, a gente costuma dizer também com os ouvidos limpos, que é depois de escutar muita música, voltar num outro dia depois e escutar aquela mesma música depois de uma noite tranquila, de sono e tal. E aí eu lembro que a gente escutou aquela música e falou, cara, essa música é muito boa. Aí foi aonde eu comecei a pensar que eu precisaria ali de alguém pra agregar, pra complementar e principalmente ter nessa vertente do rap. Então a gente começou a pensar, quem seria? O Emicida, eu já tinha gravado alguns projetos com ele e a gente já tinha uma amizade. O Emicida é um cara muito divertido, assim. Então, tipo assim, a gente tem momentos marcantes, assim, dele brincar, dele curtir, assim, da gente trocar muita ideia. Aí eu falei, cara, eu vou chamar o Emicida nessa faixa. Tanto que no dia, assim, que ele fez essa música foi muito legal também, com esse lado dele divertido. A gente tava dentro do estúdio gravando, aí ele gravou a parte dele, assim, ele foi gravando e tal, e um rap pesado, assim, muito bom. Aí do nada ele... E aí, patrão, tá aprovado? Aí, tipo, eu falei, aprovadíssimo, né, mano? Então, tivemos a honra aí de ter o Emicida também no feat. Essa música é muito especial pra minha carreira. Rola um preconceito até hoje em relação com o funk? Você sente isso? Com o funk, sim. Com o funk, sim. Ele diminuiu bastante, mas tem, com certeza, assim. Eu acho que o funk, ele é muito grande. Então, como todo movimento, ele tem o hate e tem o love, né? Vamos dizer assim. Então, tem o apoio, mas também tem a crítica destrutiva, tem o preconceito. Então, o funk tem... eu sinto que diminuiu muito da fase que eu era. Porque, como eu disse, assim, na minha casa mesmo, meus pais não consideravam que funk era uma arte, que funk era uma profissão. Então, meus pais, eles eram bem rígidos. Meu pai, ele vem da roça, minha mãe também. Então, tipo assim, eles tinham outra visão relacionada ao funk, à música. Eles achavam que, não, isso aí é bagunça e tal. E aí eu fui provando pra eles. O meu próprio pai falou, me arrependo de ter tido essa visão, mas entendo que aquilo também fez eu levar cada vez mais a sério o meu trabalho. E aí, hoje em dia não. Hoje em dia eu já vejo, tipo, pais apoiando os MCs, os artistas, os filhos. Quantos pais, assim, que às vezes levam o seu filho, molequinho novo, assim, o sonho dele é ser MC e tal. Então, ficou muito maior, muito mais respeitado e com muito mais, vamos dizer assim, impacto nesse sentido social. Então, a galera abriu mais a visão também relacionada ao funk. Como que é o processo de criar um hit? É fácil? Não. Não é. Não é, porque eu acho que quando a gente cria os hits, as músicas, a gente, muitas das vezes, igual contei o exemplo de País Futebol, muitas das vezes a gente, acha que vai dar certo, mas a gente não imagina que vai
vai dar tão certo. E muitas das vezes aquelas que a gente acha que vai dar muito certo, não dá tão certo, tá ligado? Então é meio que, tipo assim, um jogo ali que... Vamos se dizer num lado positivo de brincar, é um jogo de sorte também. Não tem é essa muito parada... garantido, né? Não é garantido, exatamente. Você vai fazer um álbum, a música que você acredita que é a que vai puxar o álbum, às vezes é a música que menos bomba no álbum e outras músicas bombam mais do que aquela que você imagina. Então, acho que primeira coisa é você ser você na hora de compor, na hora de estar ali no estúdio. Eu acho que quando você entrega a sua identidade, a sua verdade, o artista ele tem muito a ganhar com isso na hora do autoral, na hora da composição. A País Futebol mesmo é um exemplo bacana para citar, porque a gente já estava numa sessão de estúdio de várias horas, estávamos todos cansados, e aí numa conversa que eu comecei a explicar para os amigos, essa resenha de ter conhecido o Neymar, de ter virado amigo do Neymar, conversando com eles, a gente falou, não, então, peraí, põe um beat aí, a gente vai fazer uma música que vai falar do futebol, que vai homenagear o Neymar, e que vai falar do funk, do rap, da rua. E aí eu me lembro de eu escrevendo aquela música, assim, o que passava na minha mente e foi muito... É o que passava na sua cabeça? Exato. Que interessante. E graças a Deus hoje, mais ainda, assim, tipo, aquela época já foi maravilhoso, mas a gente vai pegando um feeling de compositor. Eu venho de uma época do funk que a gente lançava menos músicas, então, tipo, hoje em dia é muita música. Então, hoje em dia, uma atrás da outra, né? Eu tenho a sensação que toda semana é uma música nova. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente vai pra estúdio, a gente sai com 3, 4, 5, dependendo, assim, o funk e o trap tá muito unido nessa situação. E é o mesmo ritmo, assim. Galera do funk, galera do trap, às vezes você vai pro estúdio, você grava 3, 4 músicas naquele dia. Antigamente, a gente ia mais no foco de fazer uma música, lança daqui 2 meses e segue a vida. Caramba! E você não saiu do funk ostentação, né? Existe algum tipo, outro... Eu sou meio ignorante em relação a isso, tá? Mas existe algum outro gênero dentro do funk, sem ser ostentação? Sim, o que acontece, né? Eu costumo dizer que a questão da ostentação foi muito a mídia que denominou assim, mas eu nunca tive um pensamento assim contra isso. Eu sempre tive, eu acho que graças a Deus, sabedoria dentro de mim, de entender que eu tenho que saber jogar o jogo, né? Então, tipo assim, quando veio essa questão de, funk, ostentação, o rei da ostentação e tudo mais, eu chegava lá e eu explicava que era pra falar sobre um moleque que veio da quebrada de Osasco, que não tinha muita probabilidade, não tinha acesso e fez o jogo virar. E, tipo, quando chegou a nossa vez, por que não, né? Tipo, se a gente pode, se a gente consegue, isso foi valorizando. Foi subindo voucher, foi subindo cachê e foi indo. Então, dentro do funk... Tem o funk ostentação, antes também, assim, desse funk ostentação vir muito forte, tinha o funk pop, o pop funk, que seria aqueles mais melody, que é o famoso melody. Também tinha o funk montagem, que é os DJs do Rio, eram muito fortes também, até hoje são, de tocar o funk, que é aquele mais dançante. Tem BH também, não tem? BH, hoje tem um funk de BH muito forte. Então, o Brasil todo, né? Hoje, todos os estados têm funk muito fortes. Inclusive, todos eles, às vezes, estão no topo da plataforma. E existe todos esses gêneros, assim. Existe o funk consciente. Eu comecei daí também, que a galera chama assim, funk consciente. Então, se às vezes você for procurar uma playlist, o YouTube, aí muito provavelmente vai ter uma seleção de músicas que você vai entender, assim, escutando, que o porquê consciente. Porque fala sobre a vida real, sobre acreditar, sobre sonhar. Minhas primeiras músicas eu falava muito disso, tipo, tá difícil, eu sonho pra esquecer a realidade. Prefiro pensar que tudo é possível. Então é esse funk consciente. Aí depois vem esse negócio de, aí nós convida porque sabe que elas vêm, tal, que aí já é o funk ostentação. Que já é outra coisa, né? Qual hit você acredita que definiu a sua identidade? Definiu minha identidade, assim... Como MC Guimê. Como MC Guimê. Ó, que interessante. Pros meus fãs e aqueles que, fecham muito comigo e sempre fecharam graças a Deus, aí mais de 17 anos de carreira. Essa música faz uns 15 anos mais ou menos, então foram as primeiras ali. Aí eu já quis. Essa música, ela não chega a ser um hit comercial global igual as outras, mas ela é uma música que ela trouxe a minha identidade como MC e como artista-compositor. Porque eu tinha uma falta de confiança nas minhas letras ainda, antes dela. Então, você quando não eu faço em você ela, mesmo. Exatamente. Então, quando eu faço ela e gravo
entrego pro público e tem um retorno super positivo, assim, que foi onde eu comecei a ganhar meus primeiros cachês, foi onde eu comecei a ser tratado como artista, eu tenho ela como uma música que ela cravou a minha identidade. Tanto que até hoje, assim, às vezes eu faço algum vídeo pra relembrar essa música, aí a galera já vem no meu pé assim, pô, mas você tem que lançar, tem que lançar. Inclusive, em primeira mão, a gente tá gravando uma nova versão dessa música com o MC Cadu e com o MC Marx. Aí eu já quis 2026 agora, que porque legal. é pra trazer isso. Esses MCs mesmo que eu citei, por exemplo, quando eu chamei eles pra participar desse som, os caras falaram, pô, com certeza, eu sou muito fã, Não essa música marcou na minha vezes. vida. Exatamente. O Cadu, ele canta ela de ponta a ponta, até a parte que eu tinha esquecido, e aí, Cadu, ele pega e canta. Eu falei, pô, essa marcou pra você. Então, essa música, ela trouxe essa identidade do Guimê. Que legal. Tem algum hit que você achava que não ia estourar e surpreendeu, além de País Futebol? Certo. Ó, eu acho que assim... Eu já quis, eu tinha essa falta de confiança. Então, naquele momento ainda pra mim não era possível, né, chegar onde eu cheguei. E aí, quando chegou, foi muito forte. E uma, assim, que me surpreendeu positivamente, eu acho que... Eu vim pra ficar, foi uma música que eu fiz mais pra complementar ali o meu repertório na época. E aí eu não botava muita fé assim, ela andou bem, mas ela não andou quanto as outras. As outras, ela me surpreendeu, mas eu também... Já falando sabia. Assim, eu já tinha esse ar de tipo assim, agora eu tô com a 10 em faixa, tô tipo Neymar, agora vai. A Plaquete de 100 foi muito isso. A Plaquete de 100 eu gravava assim os medleys, que é o famoso bate na palma da mão ali cantando, né, sem muita estrutura. Começou com Foi câmera a sua digital, palma ali? depois celular. Então, muitas das vezes a gente fazia isso, né, esses medleys ao vivo. E aí eu cantava esse refrão. Quando eu comecei a cantar nos shows, antes da música ser lançada, a galera no show já cantava. Então eu falava assim, Plaquete de 100 vai estourar. Plaquete de 100 vai estourar. E estourou mesmo. Depois, Na Pista Eu Arraso também, eu já meio que tava nesse momento confiante. Falei, vai dar bom também. Deu bom também. É verdade, Na Pista Eu Arraso. Você que escreveu também? Também, eu que escrevi. E o nome é seu? Você que criou ou foi alguém que te ajudou a criar? O nome MC Guimê? Não, ou o Na nome Pista Eu Arraso? O nome foi eu que criei. Porque olha que interessante também. Como eu tava furando a bolha, e aí a gente tava indo mais pro mainstream, tava mais cantando até numas casas que, falando o vocabulário da quebrada, a gente meio que tipo, essas casas aí são os de boy e tal, né? E aí a gente foi cantar nessas casas, eu falei, pô, eu tenho que, de certa forma, acertar uma pra esse público aqui. Então, tipo, de certa forma, eu fui meio que falando coisas atuais, tipo, pro Instagram close, ela comenta o caso. Tipo, então eu comecei a meio que... É muito atual. Tá ligado? Então eu comecei a escrever isso na letra e deu muito bom. Caramba! E recentemente você lançou País do Futebol 2, né? Sim. Só que ela tem um pagode, é isso? Me explica melhor. Exatamente. Tive a honra de ter a participação dos meus parceiros do Turma do Pagode nessa música. Eu sou fã do Turma do Pagode também de carteirinha. Tava falando pro Leis, que é um dos vocalistas, falei assim, ô Leis, eu escutava uma música que você gravou, se eu não me engano, é Pensando em Você. E na época era uma regravação do Turma e a regravação também da Cláudia Leite. E aí eu peguei e falei pra ele assim, cara... Essa música eu escutava, eu lembro, no fone do MP3 indo trabalhar, tipo assim, sonhando ali com uma vida melhor. E na época, querendo ou não, que a gente já tem ali as nossas paixõezinhas, ali jovem na escola. Aí eu ficava, eu só fico pensando em você. E eu vi na voz do cara. Aí, tipo, pô, a gente ter a honra de ter gravado com eles a País Futebol 2, trouxe um verso totalmente exclusivo, novo. Eu vi gente falando assim, pô, Guimê, mas não tem, tipo assim, a mesma letra. É que as pessoas não se atentaram que a parte do Leis, do Turma do Pagode... a parte deles é diferente. Exatamente, é totalmente diferente. Então, por isso, ser chamada de 2 e não de remix, né? Porque, de certa forma, trocou uma parte da letra ali, que antes era o Emicida, na primeira versão. Na segunda, é o Turma do Pagode, com essa parte que traz um praticamente rap pagode. E no finalzinho, aquela melodia do pagodinho que todo mundo gosta também, já chamando a galera pra cantar o refrão. Bem brasileiro, né? Bem brazuca, bem brazuca. Foi pensado real no Brasil mesmo. Exatamente, Mais exatamente. uma vez. Mais uma vez. E além disso, qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar na sua vida? Agora boa ficou pergunta. tenso. Ó, põe a trilha aí. Meu, decisões difíceis assim... eu acho que no início, as decisões que a gente tomava, às vezes parecia, de certa forma, difícil a questão do acesso, do recurso, muitas das vezes. Mas a fé era tanta que, tipo assim, o que de certa forma era oportunidade pra mim, eu fazia. Então eu lembro que na época os meus trabalhos, pô, a gente tem uma oportunidade aqui de você participar agora de uma gravação lá em Taubaté, e aí você vai entrar no carro aqui com pessoas que você tá conhecendo agora, e você vai pra lá, você vai participar. E eu lembro que tudo isso, assim, eu abraçava, jogava no peito, pegava trem, que eu saía de Osasco pra ir pra Zona Leste.
entrava no carro, parava em Taubaté, sempre falando com meu pai, ó, pai, tá tudo bem, tô trabalhando. Meu Deus, que doido. Mas assim, ia lá, gravava, fazia as coisas, voltava acreditando nesse sonho. Então essas decisões eu lembro que eram difíceis no sentido de que eram poderosas. Se você não acredita, você não bota fé, você não vai viver aquilo. E aí eu botei fé e vivi. Em relação à decisão, assim, que de certa forma, depois já do sucesso, da carreira, que tem muito a ver com responsabilidades, foi a decisão do Big Brother, que foi uma decisão que antes de eu participar, eu fiquei assim, não participo. Será que eu vou? Participo. Não participo. Aí, por umas semanas, eu fiquei muito decidido em não participar. Falei, não vou participar, acho que não tem nada a ver e tal. Aí depois eu falei, quer saber? Eu vou participar. E aí, tipo, começou essa história. Mas no final, até contando sobre esse assunto, de certa forma, essa decisão, ela me trouxe milhares de aprendizados, assim. Então, e eu também, como jogador e fã do programa, fã de, tipo, a dinâmica. Eu admiro muito a dinâmica de jogo, né? E, assim, graças a Deus, como jogador, assim, eu me lembro de eu ter tido uma carreira que eu esperava muito no sentido de jogar, de ir pra cima, de ser favorito aqui fora também, porque eu sei que quem manda no jogo é o público. Então, infelizmente, da forma que eu saí, não foi uma forma que, obviamente, não me agradou, porque eu fiquei triste, arrependido, pedi perdão, aprendi. Esse erro me custou muito caro. Mas, custa assim, caro? Custa, né? Custou muito caro. Imagino. E aí, tipo, graças a Deus, eu tive cabeça pra pagar por isso, passar por isso. E na época de jogo, eu lembro de eu ter saído, vamos dizer assim, nesse hype do sentido de caramba, mano, você ia ganhar, essa parada tava na sua mão. Então, eu falei assim, joguei bem, pelo menos. Você iria pra algum outro reality? Então, eu costumo dizer que eu não digo nunca, porque eu sou um cara meio movido a desafio e eu gosto de reality, assim. Mas, respeitando todos os realities, eu acho que realmente, assim, eu tenho que dar o mérito que a dinâmica do Big Brother é uma dinâmica muito avançada e eles são muito bons, assim, no que eles fazem. Então, tipo, de certa forma, independente, assim, de edição, que a galera considera flopada ou não flopada, eu considero que eles são muito profissa, sabe? É tipo o padrão FIFA, tipo, é muito profissional. E aí, já teve gente falando pra mim, pô, você precisa ir no veterano, você precisa ir lá, não sei o quê. Então, de certa forma, é algo que eu não sei se sim ou que não. Hoje, assim, eu não aceitaria por outros focos, por outras metas, mas eu também não posso dizer nunca, porque numa dessas, se eu aceito, a galera vai falar, mas você falou lá, não pode ser, mas você nunca ia. É verdade, você falou e agora você não entendi. Como é ser referência para tantos jovens que sonham em vencer através da música? Meu, é a melhor coisa da vida, né? Não tem preço que paga isso, porque é muito importante você poder ser uma boa inspiração e referência. Graças a Deus, assim, é legal ver o brilho no olho dessas crianças, dessa molecada, dos jovens. E muita gente também falar que foi marcante o meu trabalho para essas pessoas. Eu tenho exemplos de pessoas que hoje eu sou fã, que eu admiro, e que fala e que verbaliza isso não só pra mim, a público. Um exemplo mesmo que eu tive o prazer de regravar um grande som meu, que é a Plaquete 100. E aí a gente gravou a parte 2 agora com o Hariel e Davi. Um exemplo foi com eles dois. O Hari mesmo, o Hari, ele, quando ele me tromba assim, ele sempre fala que na época que ele me via na TV, ele era o começo do sonho dele. E que, tipo assim, ele queria fazer o trampo. Hoje você vê o cara um fenômeno, gravando com o Gilberto Gil, fazendo grandes trabalhos, DVDs, com as grandes marcas. Então, tipo assim, são coisas que eu falo, ó, que interessante. Tipo, a nossa arte, ela realmente, ela alcança as pessoas e ela pode melhorar o mundo, mesmo que seja difícil você melhorar o mundo como um todo, mas você tá fazendo a sua parte. Então, 1% ali, um pouquinho, você tá ajudando o mundo pra melhor. Como é ser pai da Yarin? Aí, agora o coração já até... Nossa Senhora. Meu, a Yarin é minha bênção. Saí de casa agora lá, dando um monte de beijo nela, abraçando e tal. Meu, ela é muito fofinha, muito inteligente. E aí eu tava até brincando agora com a minha esposa que... Neném, né? A gente é pai de primeira viagem. Então, cada coisinha que acontece pra gente é muito especial. A primeira vez da introdução alimentar, o primeiro banho com o pai, na banheira, o primeiro sorriso. Então, tudo isso, assim, a gente vai marcando muito, né? E hoje mesmo eu fiquei brincando porque ela gosta que eu assovio. E como o neném não sabe assoviar, né? Aí eu faço assim... Aí do nada ela já olha e solta um sorrisão. Aí eu falei, meu, eu já sei como que é fazer ela sorrir. Do nada, ela tá mó séria, aí você solta o assovio, ela sorri. Então são pequenas manias assim que vai transformando eu como pai, eu como pessoa, dia após dia.
vai me fazendo ser muito mais realizado, muito mais forte, assim, pra vida, muito mais grato a Deus, porque o imenso cuidado que Deus teve com a minha esposa, na gravidez dela, comigo, com a minha neném. Minha neném, graças a Deus, assim, nasceu perfeitinha, tudo certinho. Eu falei, glória a Deus, porque eu tinha muito medo, assim, que qualquer coisa pudesse acontecer na gravidez, no parto. Então, eu sou muito grato a Deus e pela Yarin eu sou o dobro, assim, de grato à vida e a Deus por ela e por tudo que tem acontecido depois do nascimento dela. A Yarin te transformou, então, de certa forma. Me transformou muito. A gente esteve conversando com amigos mais próximos, assim, e o nome Yarin foi escolhido pela Fernanda, minha esposa. Beijo, amor, te amo. E quando ela escolheu esse nome, eu sou do significado, né? Eu já fui tipo, mas qual que é o significado? E significa aquela que brilha, aquela que entende e ouve. E Yarin representa muito isso na nossa vida. Desde a época que ela estava na barriga da mãe dela, ela já entendia e ouvia. Muito interessante, porque assim, hoje em dia, né, tá tudo muito moderno. Aí minha esposa trouxe o aplicativo que mostra o passo a passo da gravidez, que mostra as coisas que está acontecendo e tal. E a gente começou a ir conforme o aplicativo, porque é baseado em estudos, né, que tipo, eles fazem relacionado à gravidez. E aí tem a fase ali, eu acho que dos 4 meses de gestação pra frente, o neném ativa a audição e etc, né? E algumas outras coisas também evoluem. E a audição, ela sempre foi muito apegada à minha voz. Até hoje ela é. Por exemplo, eu tô fazendo ela dormir, diferente da minha esposa, que, tipo, sabe ninar ela com a voz. Se eu falo, ou se eu canto, ou se eu faço alguma coisa nesse sentido, ela já faz assim. Tipo, já me olha na hora. Ela já acorda e já desperta. E aí, pra fazer ela dormir, eu tenho que ficar fazendo só o que é quase o ruído branco natural. Sim. E o ruído branco, ó, me desculpa, só serviu os 28 dias de recém-nascido. Agora, pai, é braço e ruído bocal ali. Exato. Já sai pro show rouco já, de tanto que veio. Então, é exatamente assim. E na barriga, ela tinha um negócio muito legal comigo, assim, essa conexão, que quando eu chegava em casa, e eu muitas das vezes chegava de madrugada, pós-show ou pós-estúdio, era eu falar, mesmo a Fernanda dormindo, ela chutava a barriga, assim, ela dava algum sinal. Era muito... Ela já sabia, Já então. sabia. Então teve momentos, assim, quando foi ficando maior a barriga, que eu começava, às vezes, até brincar de pergunta e resposta ali. Eu falava com ela, aí ela já colocava o pé. Aí eu ficava tocando, assim, tipo, fazia... Tac. Aí ela tocou o pé, tá ligado? Ela respondia. Então, a gente sempre teve essa interação. Quando ela nasceu... Graças a Deus ela saiu chorando já logo de início, que eu acho que todo pai e mãe fica ali, chora, né? Porque tem que chorar. Sim, tem que chorar. E aí, quando já saiu chorando assim, eu já fiquei feliz. E aí, como pai, babão que se derrete todo pela filha, eu já fui perto dela e na hora que eu falei assim, calma filha, papai tá aqui. Foi muito interessante, porque ela tava ali uns 2 minutinhos chorando muito. Aí quando eu falei isso, aí ela fez assim, tipo, pra mim, aí ficou olhando. Aí eu já chorando, né? Eu, tipo, quase que eu comecei a berrar de choro. Aí ela fez assim, tipo, ela sentiu minha voz, ouviu e voltou a chorar. Tipo, se conectou comigo ali. Aí eu falei, ó, que importante eu ter falado com ela toda a gravidez da minha esposa. Sim, ela então, reconhece. Exatamente. Desde bebê, desde a barriga da mãe dela. E agora, tipo, a minha esposa fala muito isso. Às vezes é ouvir minha voz no telefone, fica sorrindo, fica brincando. Muito conectada com o papai. É um grude do papai. É um grude. Vocês pensam em ter mais um? Pensamos. Ela acabou de nascer, né? Exatamente. A gente pretende conseguir cuidar um pouco mais dela, se divertir muito mais ainda com ela. Aproveitar mais exatamente com ela. Conseguir viajar mais e tal. Porque até os 3 primeiros meses é só em casa. Aí depois, até os 6 meses, começa uma outra fase. Aí agora que a gente vai conseguir ali viajar, passear, curtir um pouco mais com ela. Só que a gente tem um plano, talvez ela com 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, um pouquinho mais pra frente. 1 ano minha esposa acha cedo, mas talvez dali pra frente a gente já pretende sim. Eu tenho o sonho de ter um menino, mas independente se vir menina de novo, eu tô felizão, assim, tipo, animado, porque a Yarin me transformou muito. Quando fizemos o Chá Revelação, eu tava pagando de bambambam, assim, eu batia no peito e falava pra rapaziada, eu já sei que é menino, eu tive sinais que é menino. Aí eu fazia assim, olha eu aí de azul, é blue, é menino, não sei o quê. E aí quando eu vi a fumaça rosa, eu chorei igual uma criança, tipo, aquilo ali me transformou muito, porque eu entendi que eu seria pai de menina e que, tipo, Deus tava me dando essa experiência pra viver. Então, maravilhoso, assim, eu sou muito grato pela vida da Yarin. Você é um pai muito presente, né? Apesar da sua vida muito corrida, você tá sempre ali com ela. Exatamente. Você acompanha
acompanha ela em tudo. Em todas as fases que você puder estar, você vai estar. Exato. Faço questão e fiz desde a gravidez, faço questão por causa disso. E agora eu acho que tem mais ainda essa responsabilidade. Porque como eu tive a minha experiência, meus pais foram separados quando eu era bem ainda neném. E eu tenho duas mães, costumo dizer, que é a mãe drasta e a mãe biológica. Então, eu tive, de certa forma, traumas que foram curados na minha vida adulta por questão disso, de separação, de ausência, de falta de presença também em alguns aspectos. Meu pai, de certa forma, eu fui ouvir o te amo dele só quando eu tinha 15 anos. Porque o meu pai, não porque ele não me amava, porque ele sempre me amou muito, mas porque meu pai, ele era aquele cara, assim, que eu acho que aprendeu muito na dor. E aí a pessoa fica mais chucra, tipo... Então, de certa forma, ele era mais chucro, assim. Ele era trabalho, estudo, cobrança, me cobrava pra estudar, me cobrava pra ser uma boa pessoa, me cobrava pra ser honesto, essas coisas. Mas assim, olhar pra mim, ai, filho, eu te amo, meu lindão, não sei o quê, não tinha isso, não. Aí eu... Não tinha muita conversa, não tinha muito, Então, de certa forma, eu comecei a ter depois que ele entendeu que eu mesmo jovem ainda ali já, graças a Deus, tinha uma cabeça ali com pensamentos mais responsáveis, pensamentos de adulto. E com a minha filha, hoje eu vejo isso, né? Meu pai se transformou muito, é a primeira neta dele. Então, de certa forma, tanto com ela quanto com a minha irmã caçula, o meu pai já é outro pai. Até contando aqui, ó, Paulão, te amo. É muito engraçado, eu falo com meus irmãos mais novos. Quando eu era criança, moleque, ele fala que eu dava trabalho, então por isso que ele era assim. Mas assim, de certa forma, ele era muito bravo. Eu tinha até medo, assim, eu via a voz do homem, eu já, meu Deus, ó o pai, ó o pai. E hoje em dia, eu vejo ele fazendo selfie com a minha irmã e a gatinha do lado. Até uma gata lá que fica fazendo selfie. Eu falei, quem diria que o seu pai ia fazer selfie com a gatinha em casa? Então, tipo assim, de certa forma, ele mudou muito. Ele é muito amoroso, muito carinhoso. Hoje ele chama o meu irmão mais novo que eu também. Ele fica chamando, é o príncipe do pai, não sei o que. Eu falo, ei, pai. Então, ele, graças a Deus, ele foi se tornando mais amoroso. Então, pra mim é o que dava trabalho, o bagunceiro. Mas é porque era uma fase muito mais difícil na vida dos meus pais. Aquela época eu lembro dele ter muito estresse por causa de conta, por causa de questão financeira. Meu pai quase não ficava final de semana em casa porque ele fazia o famoso bico pra somar ali, fazia hora extra na empresa ou fazia bico em outros serviços pra conseguir trazer a renda pra casa. Sim. Então ele era poucas ideias, igual a gente fala. Ele era muito bravo e graças a Deus, com a melhora que a gente teve na vida da nossa família, ele conseguiu também hoje ser muito mais relax. E aí, onde traz eu também a ter essa percepção com a Yarin, sabe? Eu sou muito amoroso. Também tem isso, todo pai de menina fala que é inevitável. Todo pai de menina, cara, né? Tipo assim, você se entrega muito, você ama muito mesmo sua filha. E a gente brinca que perdi a marra de malandro, perdi a marra do funkeiro na hora. Não tem mais essa marra de funkeiro. Você vai me ver no shopping com um pônei aqui, com um negócio rosa aqui, levando ela. Então, tipo assim, é exatamente isso. E a questão da presença é muito pra que ela... sinta-se amada, sinta-se abraçada, sinta-se, tipo assim, a presença do pai tem uma coisa interessante dela, às vezes ela busca até a minha aprovação, seja, por exemplo, introdução alimentar. Ela comendo, eu e a mãe dela, a Fê, a gente pega e, tipo assim, fica ali aprovando ela. E muitas das vezes ela olha assim pra mim, no meu olho, assim, tipo, se você meio que, sei lá, não mostra aquilo pra ela, ela meio que engole e tal e fica mais na dela. Agora, se você, filha, isso, parabéns, é gostoso tal, ela já abre um sorrisão. Então, é muito importante que eu esteja com ela em todas as fases da vida, se Deus quiser. Tava conversando também com amigos que são pai, que, tipo, pra quem é pai já há mais tempo, eles dizem, né, que a filha, a menina pro homem, ela sempre vai ser essa neném, essa menina pequena, a princesinha. Da casa. Então, a Yarin vai ser assim, ela vai estar lá, tendo o filho dela, casada, não sei o quê. Eu vou falar, ô, neném do papai. Sempre assim, né? Que é o seguinte, eu tenho um mimo pra você. Certo. Tem coisa dentro, eu Muito juro. obrigado. Não é uma sacola fake, depois você dá uma olhada. Tá bom, fechou. Muito obrigado. E pra você aí de casa que quiser conhecer mais, acesse www.hag.com.br. Vai lá. Agora, eu quero saber, existe algum sonho profissional que você ainda não realizou? Existem. Deve ter vários, né? Sim. Eu tive a oportunidade de fazer, graças a Deus, bastante turnê fora do país. Já fiz vários países, assim, da Europa. Fiz Portugal, fiz França. Que legal. Fiz Alemanha, Bélgica. Ô, louco! Muito já. E aí tive a oportunidade também de fazer outros projetos, assim, em outros lugares que eu gostaria de ter conhecido, como Dubai, etc. E quando se trata de sonho profissional, eu tenho esse sonho de conseguir ampliar mais ainda a minha música, a minha arte.
Então eu tenho vontade de sim, em outros países, conseguir levar essa carreira, seja internacional, não sei dizer se cantando em português, espanhol, inglês. Hoje o português está entrando muito mais também, então seria, né, importante, porque hoje é a minha característica e tal. Por mais de ter aprendido um pouquinho ali a arranhar um inglês, mas ainda... Você fala inglês? Então, tô arranhando um inglês pouquinho, pelo menos pra sobreviver. Pra sobreviver, sim. Mas eu já tive alguns projetos lá fora que na época eu não falava. E aí isso me colocou como uma cobrança, porque você depender de tradutor também é muito difícil. E aí, por exemplo, eu tive uma honra aí, eu conheci Dr. Dre, né, pessoalmente. Então, tipo, conheci DJ Khaled, French Montana, enfim, vários artistas mil grau que eu sou muito fã. Kendrick Lamar. E aí, quando eu conheci esses caras, depois eu pensei, eu falei, pô, poderia ter arranhado um inglês ali, não ficar dependendo de alguém pra falar por mim, né, por mim. Então, eu tenho vontade de reconectar isso, de fazer coisas nesse sentido acontecer. E nacionalmente falando, eu já verbalizei algumas vezes. Graças a Deus, hoje eu tenho uma amizade ali, podemos considerar assim, com o Mano Brown, e eu sou muito fã dele. Só que assim, eu não tenho um som com ele. A gente nunca gravou um som juntos. E então era um sonho que eu tenho de gravar com o Mano Brown. Um rap, um funk, um som que ele quiser aí, tá ligado, né, professor? Você tem um instituto? Temos. Ou eu tô doida? Sim, sim. Ah, tá. Exatamente. Instituto Social MC Guimê, localizado em Osasco. Inclusive numa rua que eu vivia ali com os amigos. A gente alugava na época uma CDJ pra sonhar em ser DJ, porque eu já tive sonho também de ser DJ, de tocar eletrônico. Que interessante. E aí essa rua onde a gente ficava, a gente com o apoio da Prefeitura de Osasco, temos hoje o nosso espaço lá, Instituto MC Guimê, que tá dando oportunidade para um monte de jovens que tem uma molecada que, igual eu era, eu não tinha essa oportunidade de ir para um estúdio, de gravar minha música, de conhecer artistas, e lá tá rolando todo esse fluxo aí. Ah, é isso? Então é um lugar que as pessoas podem criar música e etc? Exatamente. Tem esse lado musical que rola alguns projetos sociais. E também tem o lado ali da comunidade, que é mais o lado de atividades diárias. Então, por exemplo, até coisas mesmo que, de certa forma, não veio assim, da carreira do MC Guimê, rola lá. Às vezes rola um papo assim, rola um lado muito interessante agora que tá acontecendo no estúdio, que é do lado de terapia, que tem um psicólogo que aplica lá o trabalho social. Então, para cuidar da saúde mental, que hoje a gente sabe que, de certa forma, depressão, né, tem sido a doença do século e tal. Então, são sobre essas coisas assim que a gente tá aplicando lá. E principalmente isso, oportunidade, acesso, diversão, porque às vezes rola uma ação social de Páscoa, então a gente cola lá, distribui ovo de chocolate pra molecada toda, pra criançada. Então a gente tá aplicando esse trabalho lá. Bora pro nosso ping-pong final? Bora. Bora? Bora. Um sonho. Um sonho? Ser pai de mais alguns filhos. Se prepare, esposa. A Fernanda tá sabendo disso? Então, se ela não tava, agora tá sabendo. Mas é um sonho. Que um sonho realizado é ser pai da Yarin. E eu sei que meus próximos filhos eu vou amar tanto quanto eu amo a Yarin. Uma música. Uma música, país do futebol, né? Clima de Copa, né? Um artista. Um artista, Lil Wayne. Quem? Lil Wayne, que eu sou muito fã. Lá de fora, tá ligado, né? Sei. Lil Wayne. O funk é? O funk é superação. Felicidade é? Felicidade é estar em paz. MC Guimê em uma palavra. MC Guimê em uma palavra? Pegou, hein? Mas MC Guimê em uma palavra. Eu vou usar a palavra sonhador, assim, porque eu acho que são muitas coisas, mas sonhador. E que, inclusive, graças a Deus, pôde realizar vários deles. Guilherme é? Guilherme é sangue bom. Deus é? Deus é maravilhoso. Qual música foi o divisor de águas? Divisor de águas seria Tá Patrão, então, porque a Plaquete de 100 ela abre novos horizontes, mas eu acho que o que divide essas águas aí, né, o Moisés, eu acho que é a Tá Patrão, porque a Tá Patrão a gente fez praticamente sem recurso nenhum o clipe, uma correria doida. Eu juntei uns 3 cachê lá que era baixíssimo pra conseguir pagar o clipe na época. E aí a gente fez o clipe com o meu amigo Conrad Dantas, da Condzilla. E na época esse clipe bombou muito e começou a abrir portas pra gente passar pra próxima etapa, onde tem aí, vamos se dizer, esse novo horizonte que foi através da Plaquete 100. Então a Tá Patrão dividiu o mar. A letra é sua também? A letra é minha também. Mas aí, como que você escreveu ela? Por que você pensou Tá Patrão? O interessante também, a Tá Patrão, o que acontece? A gente costuma dizer, e muitos MCs daquela época também, eu acho que são histórias parecidas,
Na época ali, muitas das músicas, a gente tinha até um dom que eu não enxergava, mas de fato aconteceu comigo, que era um dom de profecia. Porque, tipo assim, ó, por exemplo, Tá Patrão. Eu não era um patrão ainda na época. Então eu falava, não, tá patrão, que a gente tá assim, que a gente tá desse jeito e tal. E aí, do nada, eu comecei a ver uma equipe crescer, que tinha 3 amigos trabalhando, do nada eu tenho 28 profissionais da área da música. Aí eu falei, opa, agora eu sou patrão. Agora as coisas tá... Então foi um ato de profecia. Assim como a Plaquete 100 também. Eu me lembro que as coisas ainda estavam melhorando, assim. Mas aí eu comecei a mandar aquilo pro universo e o universo foi Comprou me um devolvendo. Citroën no final das contas. E sim, ainda melhor que isso. Ainda fui patrocinado e ganhei um dos caras. Virei o jogo, virei o jogo, exatamente. Bom, gostaria muito de agradecer. O nosso tempo acabou. Muito obrigada. Valeu, Laura. Tamo Foi junto, demais. tá? Espero que tenha gostado. Amém, você também. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Tamo junto e pode contar com a gente. Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo.